Olá, pessoal. Eu aqui de novo, Luiz Fernando, sou médico psiquiatra e vou falar hoje para vocês, são duas aulas em uma, de novo, de declínio cognitivo vascular. O declínio cognitivo vascular, também chamado de demência vascular, como vocês sabem, é um conceito amplo. Ele vai envolver diferentes condições que causam declínio cognitivo associado a eventos vasculares. Como os eventos vasculares são heterogêneos, o como esse declínio cognitivo vascular vai acontecer também é heterogêneo. E a gente vai ter condições, primeiro, do ponto de vista clínico, diferentes, que vão desde comprometimento cognitivo leve de origem vascular, ainda não um quadro neurocognitivo maior, né, ou demência, até um quadro propriamente de demência. Isso vai ter a ver com a gravidade dos sintomas, o grau de limitação funcional e outras coisas. Além disso, como eu vou falar para vocês na aula, não raramente os quadros vasculares eles estão associados a outras causas de demência, causando quadros mistos, particularmente que é conhecido o quadro de Alzheimer com demência vascular. Aqui nessa tabela, né, está mostrando aqui algumas das possíveis causas. A gente vai falar um pouco mais profundamente de algumas delas, né? Mas demência pós-AVC, né? A demência multi-infarto ou demência cortical, tem a demência subcortical por microangiopatia, infarto estratégico, microbleeds ou microhemorragias, quer dizer, são diferentes condições ali vasculares e não vou me estender aqui porque a gente vai definir isso melhor no decorrer da aula. Agora, é interessante esse slide. Por que eu falei para vocês que o quadro clínico é diverso e essas diferentes maneiras como o quadro cerebrovascular afetam o cérebro, elas são importantes? Porque sempre é importante, quando a gente fala de cognição e demência, pessoal, né? Quando a gente fala de uma síndrome, né, a gente está se perguntando, quer dizer, aonde que a lesão está, né? E aí a gente vai falar, né, por exemplo, uma demência frontotemporal, uma demência Alzheimer, uma demência córtico-basal, porque a local onde é acometido o cérebro vai definir sindromicamente os sintomas. Então, por que eu estou falando de demência do tipo Alzheimer? Porque eu estou falando de um quadro que está acometendo principalmente regiões que têm a ver com memória, e que está dando uma clínica semelhante ao Alzheimer. Só que, às vezes, isso não é Alzheimer. Às vezes, a gente olha ali o anatomo patológico, é uma outra doença que está pegando ali naquela região e está dando um quadro tipo Alzheimer. Ou uma outra doença pegando a região frontal e dando um quadro frontal. Mas, às vezes, é um quadro vascular, por exemplo, né? Então, sindromicamente, às vezes a gente tem ali uma apresentação, mas etiologicamente, né, o que está causando é outra coisa, né? Então, a demência do tipo Alzheimer comumente é causada pela doença de Alzheimer, mas às vezes tem doenças que simulam isso. E o quadro vascular, como ele acomete o cérebro de uma forma heterogênea, ele pode às vezes mimetizar, né, outras doenças. Então, além disso, a clínica dele vai ter muito a ver com a região, então é importante ter isso em mente, tá? E além de tudo, é óbvio que isso aqui eu pus para ilustrar, né? Mas o cérebro ele é inteiro conectado, né? Então, a gente tem uma lesão cerebral, você vai ter uma perda de tecido cerebral em regiões anatomicamente conectadas, e às vezes não só você vai ter um prejuízo de função no local da lesão, mas também de regiões conectadas àquele local da lesão também vão começar a não funcionar adequadamente, você vai ter sintomas. Então, por isso que assim, essa arte, né, de lidar com demências é algo complexo, e no quadro vascular isso não raramente acontece, esse prejuízo que tem a ver com
como o cérebro está conectado e às vezes com funções que não são propriamente ali da lesão, aí fica todo mundo quebrando a cabeça, mas esse quadro essa lesão justifica, essa lesão não justifica, e nem sempre é fácil, na verdade, essa resposta, tá? E vamos falar propriamente aqui, né? Então, a doença de Alzheimer e a demência do tipo Alzheimer ali é a doença neurodegenerativa que causa a demência ali mais prevalente. Mas, quando a gente fala das doenças não neurodegenerativas, como a demência vascular é a causa ali das mais comuns, a segunda causa de demência mais comum, talvez depois de Alzheimer, e frequentemente essas coisas acontecem concomitantemente, né? Então, ela responde por quase 20% dos casos de demência. A prevalência aumenta com a idade, não dobra a cada 5,3 anos indivíduo. A demência se desenvolve em torno de 15 a 30% dos indivíduos depois de um AVC, né? E a gente vai ver depois, né, que depois de um AVC às vezes tem algum grau de reversibilidade, mas quando a pessoa tem prejuízo cognitivo transitório, outras coisas, isso é um sinal de possível evolução para demência. E pós-AVC, de 20 a 25%, outro dado aqui, desenvolvem demência tardiamente, né? É claro, toda estatística vai depender da população estudada, uma série de questões, esses são quadros heterogêneos, então vocês devem ter se apegar a essa epidemiologia como um norte, mas não como algo, não é 20%, não é 21%, né? Quer dizer, não é desse jeito. E a maneira como isso se dá não permite falar dessa forma. Bom, quais são os critérios ali para a gente falar que uma pessoa tem declínio cognitivo vascular, né? Os aspectos chaves do diagnóstico é a demonstração, né, do declínio cognitivo através de testagens. A gente vai fazer algumas testagens, às vezes, no consultório, ou a própria entrevista vai mostrar isso, e essa testagem, no consultório, geralmente uma testagem de triagem. Isso pode ser seguido, e idealmente deve, em alguns casos, por uma avaliação neuropsicológica completa. Então, a gente falou, bom, esse indivíduo está com declínio cognitivo. E, por outro lado, na investigação, a gente vê a presença de doença cerebrovascular. A gente vai ver depois os critérios de Rachinski, que eles tentam pontuar ali, né? Porque quando a gente vê lesão cerebrovascular, não raramente a gente fica se questionando, mas essa quantidade de lesão explica o quadro clínico, aonde são essas lesões, né? Então, por exemplo, quer dizer, às vezes é uma lesão pequena, mas é um infarto talâmico, então explica. Mas às vezes você tem uma microangiopatia subcortical mais difusa, e tem algumas estratégias que tentam auxiliar aqui a pontuar isso e definir se a gente vai atribuir aquelas lesões ao quadro, se, apesar das lesões, é possível que existam outras causas concomitantes. E aqui, né, esse artigo aqui do Circulation Research, eu recomendo bastante que vocês leiam. Aqui estão os critérios, né? Eu não vou ficar lendo tudo isso, né? Mas como eu falei para vocês, aqui ó, o critério provável, né? Evidências em imagem de doença cerebrovascular ou clara relação temporal entre o evento vascular, como por exemplo um AVC, né? E os sintomas cognitivos, tá? E a ausência de história de uma doença progressiva, sugerindo uma presença de uma doença neurodegenerativa. Então, é verdade, né, que na demência, na microangiopatia subcortical, às vezes tem esse caráter progressivo, mas é importante, portanto, a gente investigar outras causas de demência, e aqui a gente vai, não raramente, inclusive, porque como vocês vão ver, tem muitos fatores etiológicos em comum, fazer um diagnóstico de uma demência mista. Mas o mais comum é que exista uma relação entre as lesões e o prejuízo cognitivo. Tá? Resumindo aqueles critérios todos, para a gente não ficar um negócio maçante, vocês podem ver no artigo que eu citei, que está aqui de novo, ó, tá? A demência vascular requer um declínio da função cognitiva com déficit da performance em pelo menos 2 domínios cognitivos, né? Sendo esses graves o suficientes para afetar atividades de vida diária. Se não são graves o suficiente para afetar a atividade de vida diária, a gente pode
fazer um diagnóstico de um comprometimento cognitivo leve vascular. Lembrando que comprometimento cognitivo leve é um diagnóstico que a gente faz quando existe o comprometimento cognitivo documentado, mas sem uma repercussão funcional que justifica a gente chamar de demência. E aí a gente, até pela natureza da heterogeneidade, né, do acometimento vascular cerebral, a gente vai fazer o diagnóstico de um comprometimento cognitivo amnéstico mais outro domínio, não amnéstico domínio único, por exemplo, sei lá, linguagem, não amnéstico múltiplos domínios, quer dizer, pegou linguagem, funções executivas e outras coisas. Então, a gente vai classificar esse comprometimento cognitivo leve em subtipos de acordo com os domínios cognitivos afetados, quando não tem essa repercussão funcional, tá bom? E como eu estava falando até agora, e no final da aula eu vou falar dos critérios de Rachinski, que talvez eu devesse ter posto aqui os critérios de Rachinski, mas a gente vai falar, tá? Então, assim, em alguns casos, né, assim, pós-AVC, por exemplo, ou formas hereditárias, que nem Cadazil, né, que é uma forma dominante, né, hereditária de doença cerebrovascular, a relação entre as lesões vasculares e a clínica é clara. Agora, essa relação pode ser incerta, né? Quando você tem lesões múltiplas, um infarto estratégico, que nem eu falei para vocês, fica nessa região, será que explica tudo isso? Não explica, né? Alguns aspectos clínicos específicos, né? Por exemplo, declínio cognitivo em degraus ou déficit proeminente na velocidade de processamento e funções executivas. Então, isso, geralmente, esse declínio cognitivo em degraus é um dos padrões, né? Não é o único que a gente vê em doença cerebrovascular. São coisas que a gente vai procurar aqui, essas coisas, para tentar estabelecer essa relação, né? Quando tem essas questões aqui presentes, isso fala a favor, tá bom? De doença cerebrovascular. Então, aqui é um caso, né? A gente vai falar bastante em neuroimagem depois, mas aqui é um flare axial, que a gente vê vários focos confluentes, né, de hipersinal subcortical, que na região periventricular, que provavelmente são secundários à gliose, desmielinização, relacionado à doença cerebrovascular. Então, a gente vê uma imagem dessa, que tem uma quantidade significativa de doença cerebrovascular, e a gente tem um declínio cognitivo, né, que não é típico, por exemplo, de um Alzheimer, nada, você vai fazer a hipótese aqui de um quadro cognitivo, seja uma demência ou um comprometimento cognitivo leve, de origem vascular, né? Quais são fatores de risco, né, para o declínio cognitivo vascular? Idade avançada, a gente viu que conforme a idade aumenta o risco, né, disso. Baixa escolaridade, e aqui a baixa escolaridade ela serve como fator de risco por causa da reserva cognitiva para outros tipos de demência. Sexo feminino, risco vascular, então aqui doenças, né, que aumentem o risco vascular, como hipertensão, diabetes, presença de AVC, né, acidente vascular cerebral, a localização da lesão, como eu falei para vocês, isso é importante, particularmente em regiões conectadas, como núcleos da base, tálamo, né, e atrofia mesial temporal na neuroimagem. Na verdade, quando tem atrofia mesial temporal, provavelmente isso a gente vai estar falando de um paciente que tem uma patologia mista, né, com Alzheimer. Então, se você tem uma outra patologia associada, às vezes menos lesões vão se somar ali, vai ter um sinergismo ali com outras patologias e vai causar o quadro cognitivo mais precocemente, né? Então, a presença de fatores de risco comum entre doença de Alzheimer e demência vascular é muito relevante para compreender a interação entre a doença de Alzheimer e patologia vascular. Vários estudos têm mostrado que tem uma carga semelhante, né, da patologia Alzheimer, para uma carga semelhante de patologia Alzheimer, a expressão de demência é maior quando há doença vascular comórbida. Então, se a gente tem dois Alzheimers ali meio parecidos, e você tem a doença vascular, a chance de demência é maior, obviamente. E tem uma outra imagem de um outro artigo que eu também cito no final da aula, que eu acho bastante... a gente vai retomar isso de uma forma para ficar mais claro, né? Então, a gente vai ter, né, diferentes etiologias vasculares,
às vezes diferentes etiologias neurodegenerativas, isso tudo, né, vai confluir aí de um jeito que, entre outras coisas, vai entrar reserva cognitiva e etc., e vai determinar aí um comprometimento cognitivo vascular ou misto, né? Essa soma que vai definir isso. Aqui também, desse artigo, também do Circulation Research, aquele mesmo artigo, aqui mostra, né, todos esses fatores confluindo. Então, idade, fatores de risco vascular, tendências genéticas, ambiente, né? Então, a gente vai ter patologia vascular, né, junto com fatores sistêmicos, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, etc. Lesão vascular cerebral, incluindo infartos, microangiopatia em substância branca, microhemorragias, né? E aí, com uma neurodegeneração secundária ou não aqui, mas geralmente quando você tem a lesão, você causa uma perda ali de tecido cerebral nas regiões conectadas, e aí você vai ter uma disfunção em rede do cérebro, como mostrei naquele começo, aquele conectoma e etc., que vai determinar aqui o comprometimento cognitivo. Aqui, claro, né, quando tem doença Alzheimer, aumenta esse prejuízo, né, do funcionamento cerebral e aumenta o risco do comprometimento cognitivo. E como diferentes maneiras que o cérebro pode adoecer com esse comprometimento vascular. Então, a gente vai ter uma demência multi-infarto, e aí a gente está falando aqui de lesões corticais, mais comum, né, que é microangiopatia subcortical, lesão substância branca, periventricular, infarto estratégico, quando são poucas lesões, mas pegam em regiões estratégicas, particularmente tálamo, é interessante, núcleos da base, demência por hipoperfusão, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma parada, né, e é reanimada, então fica muito tempo sem fluxo cerebral, isso pode também determinar ali um quadro de demência, doença microhemorrágica, e a gente vai ver, né, então, como acontece em alguns casos de encefalopatia por hipertensão crônica, ou patologia amiloide cerebral, né? Existem formas de fragilidade vascular genéticas, como o CADASIL, tá? Que vão causar, geralmente, em fases precoces da vida, lesões vasculares extensas. A gente vê muita hiperintensidade em substância branca, etc. E, né, como eu falei para vocês, a soma com Alzheimer que acaba potencializando aí essa receita para a pessoa ter um quadro inicial. E mais do que isso, existem fatores etiológicos comuns às duas coisas, que também vou comentar aqui no final da aula. Aqui é ilustrando, né? Então, por exemplo, aqui é uma hemorragia profunda, uma hemorragia lobar, né? Aqui é um infarto estratégico, pegando aqui núcleos da base, próximo do tálamo, né? Que você vai pegar aqui, às vezes, conexões talâmicas, infartos múltiplos aqui, em região cortical, mas você também pode ter microinfarto em região subcortical, microblitz, que são pequenas hemorragias. São diferentes formas em que isso pode causar o prejuízo cognitivo. E não se esqueçam, como eu falei, aqui na verdade, né, que é o microinfarto, mas, e aqui é uma lacuna. A anatomia define muito a clínica. Então, às vezes a clínica vai estar relacionada à região e às vezes a regiões conectadas. E a clínica mais comum da microangiopatia subcortical, que é aquela coisa mais progressiva e difusa, é de uma demência com características subcorticais, pegando função executiva e outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, por infartos múltiplos, deixa eu até tirar minha fotinha aqui, né? Então, por exemplo, aqui um infarto, né, grande, aqui pegando região cortical, né? Então, vão ser diferentes tamanhos. Aqui já tem uma área de gliose, né? Mas vão ter diferentes tamanhos esses infartos, né? E quanto maior o volume, maior o número, né, de infartos, né, subcorticais ou corticais,
pior o desempenho cognitivo do indivíduo. Então, aqui o prejuízo vai ser da região, do tamanho e da quantidade de infartos. Essa que é, talvez, acho que é o que a gente mais vê aí na clínica, né? Que é a causa mais comum de demência vascular, declínio cognitivo vascular, que é a demência subcortical ou por pequenos vasos. A gente também escuta muito falar disso como doença de Binswanger, né, que é aquela microangiopatia subcortical difusa associada à alteração de massa, incontinência urinária. Tem caído em desuso, né, o uso de nomes como esse, epônimos, mas a doença de Binswanger é um epônimo dado aí a uma apresentação clínica da demência por pequenos vasos subcortical, né? Então, a correlação entre a intensidade das lesões subcorticais e a queda da cognição foi documentada em várias populações, tanto população geral como população, às vezes, de pessoas em hospital, até institucionalizadas, né? Agora, provavelmente existe um limiar ali, uma barreira, né? Uma fronteira a partir da qual as lesões começam a causar sintomas cognitivos mais evidentes, mas é difícil, como falei, definir qual que é essa fronteira, por causa que vai depender de fatores como a reserva cognitiva, as lesões onde elas estão mais concentradas. A prevalência aumenta de 50% para 95% entre os 45 e 80 anos. Quanto mais velha a pessoa, maior a chance de ter esse tipo de lesão. Então, a gente está vendo aqui, né, uma confluência de lesões, região periventricular, subcortical. Esse aqui é um flare. No flare, a gente vai ver esse hiper sinal. Agora, a gente também vai ver isso no T2, né? O flare tem uma supressão aqui, né? Então o líquor fica escuro, mas no T2 a gente também consegue ver essas lesões que assumem uma coloração parecida com a do líquor. A demência subcortical, ela pode, né, dar sintomas corticais porque existe, né, uma grande conexão aqui entre as regiões cerebrais. Por isso que eu coloquei aquela discussão no começo do conectoma, de como que o cérebro tem tratos que as partes aqui dialogam, né? Então, a gente pode ter, inclusive, uma neurodegeneração secundária a infartos isquêmicos subcorticais, né? Mediada por degeneração dos feixes de fibras neurais que ligam a lesão vascular, né, inicial com a matéria cinzenta distante, resultando em perda focal. Então, se você tem uma lesão subcortical, tem essa conexão e você, às vezes, tem uma perda neuronal distante, mas tem a ver com como o cérebro está conectado. Microinfartos, pessoal, é uma entidade interessante, porque são lesões não visíveis a olho nu, mas a gente, quando pega no anátomo patológico, algumas pessoas que têm quadros cognitivos têm uma quantidade muito significativa de infartos que a gente vai ver histologicamente com perda, né, neuronal em torno, e que a gente percebe que quanto maior ali o prejuízo cognitivo, em muitos casos a gente encontra mais dessas lesões, né? Aqui eu estou ilustrando, aqui no histológico, aqui a gente às vezes vê alguns pequenos microinfartos na ressonância, é uma técnica de ressonância específica, muitas vezes, que a gente faz para conseguir visualizar isso, né? A gente pode ver essas lesões em região cortical ou subcortical, mas não é algo muito estudado, porque o perfil clínico, mas a gente vai ver prejuízo da memória episódica, semântica, da velocidade perceptiva, em alguns casos que estudaram, mas são lesões detectadas microscopicamente, né? Elas podem ter características císticas ou incompletas, e na maioria dos casos, tem a ver com doença dos pequenos vasos. Então, vocês saberem que existe, né, o diagnóstico clínico disso é difícil, né, porque requer aí um estudo até anatomopatológico, né? O infarto estratégico é
aqui a gente vai ter, né, um pequeno infarto, geralmente único, por isso que é estratégia, causando um prejuízo cognitivo quando localizado numa região estratégica. Então, por exemplo, aqui é o tálamo, que eu até mostrei naquela outra lesão, né, que aqui nesse quadro, né? Então aqui tem uma lesão talâmica, vocês estão vendo? Então aqui é o tálamo. E, por exemplo, é muito comum que infartos talâmicos, ou pegando núcleos da base, causem aí prejuízo cognitivo, porque pega uma região muito conectada. As principais regiões associadas a infarto estratégico são tálamo, o giro angular, os gânglios da base como um todo, incluindo o caudado e aqui o caudado e o globo pálido, tá? Vão ser geralmente diferentes lesões aqui, né? Vão pegar diferentes regiões cerebrais de acordo com qual artéria que vai estar associada. Então, por exemplo, aqui no tálamo, né? A gente vai, enfim, mas eu me confundi aqui, pessoal, peraí. Bom, dependendo do vaso e etc., a gente vai ter diferentes infartos estratégicos, é isso que ele está falando aqui. Aqui geralmente são lesões lacunares no tálamo, mas a artéria cerebral posterior, né, vai dar um infarto mais paramediano talâmico, enfim, ou no lobo temporal medial inferior. Então, dependendo, a gente pode conhecer mais a fundo isso, né, quais são os vasos relacionados à irrigação dessas regiões ou não. E a gente vai ver mais no corte axial, no T2 e flare, como eu mostrei para vocês. Aqui é um flare e o T2, talvez eu tenha alguma imagem aqui. Bom, aqui é um infarto talâmico, olha, você pode ver na tomografia também. E eu pus aqui, né, para ilustrar, né, como essas regiões aqui de núcleos da base, etc., são conectadas. Além do infarto estratégico, a gente também pode ter um quadro que são de microblitz, que são microhemorragias, tá? A causa mais comum são formações cavernosas ou cavernomas, angiopatia cerebral amiloide, hipertensão crônica, né, encefalopatia por hipertensão crônica ou lesão axonal difusa. E a gente vai ver, né, essas imagens aqui, tá? Mais escurecidas, quando o microsangramento estão presentes. E, claro, aqui é uma malformação cavernosa, a gente vai ver isso de forma muito extensa, mas você pode ter formas mais leves desses microblitz e microhemorragias, dependendo da região, da intensidade, como já falei, causando prejuízo cognitivo, né? Por exemplo, aqui é um microbleed, né? E pega uma região bem próxima ali do tálamo, né? Aqui, se vocês forem ver, é a mesma imagem, mas aqui é o flare, né? Aqui é o T2 e a gente vê essa lacuna aqui, provavelmente causando prejuízo cognitivo por causa da região em que ela se encontra, essa hipodensidade. Como eu falei para vocês, situações como, por exemplo, a pessoa tem uma parada ou fica muito tempo sem perfusão, também pode causar, né, uma demência por hipoperfusão, né? Exemplos, oclusão, estenose da artéria carotídea. Já tivemos casos disso, né? Que vai, às vezes nem tem lesão cerebral macroscópica e você tem um prejuízo cognitivo. Mas outros, como parada cardíaca, insuficiência cardíaca grave, arritmias, hipotensão grave, né? A gente pode ver algumas coisas em imagem, como esclerose de hipocampo, necrose laminar cortical, mas são quadros que têm uma relação temporal clara com alguns eventos desse tipo. E a demência pós-AVC, que também está associada a um declínio mais agudo, a relação aqui é mais clara, né, entre a lesão e o prejuízo cognitivo. Né? Depois, no AVC, a chance, né, de demência chega a 3 a 6% ao ano. Tem um estudo, né, grande Helsinki, que 3 meses depois do AVC, 83% dos pacientes com um domínio cognitivo, né, comprometimento em um domínio cognitivo, e 50% dos pacientes com comprometimento em múltiplos domínios tiveram demência. Né? Quer dizer,
tiveram demência, não, depois do AVC, 83% tiveram prejuízo em um domínio cognitivo e 50% em mais de um domínio cognitivo. Nos primeiros dias após o AVC, não é raro o déficit cognitivo transitório ou delírio, e nos pacientes que apresentaram déficit cognitivo transitório pós-AVC, a chance de evoluir com demência é maior, tá? Esse é o gráfico que eu falei em relação aos fatores de risco comuns entre Alzheimer e vascular, né? Então, o cérebro saudável, então, aqui, né, no caso da neurodegeneração do Alzheimer, né, tem a doença amiloide, um depósito beta-amiloide, neurodegeneração, né, e do outro lado aqui, doença dos pequenos vasos sanguíneos, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, né, e nesses dois casos aqui vão cursar com inflamação e estresse oxidativo. Mas é interessante como, por exemplo, né, o depósito beta-amiloide e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral podem estar interligados, e a barreira hematoencefálica, né, quando tem, né, tanto a doença amiloide como doença isquêmica ou microhemorragias, também são fatores, um achado comum às duas doenças. Então, mais do que elas somarem, elas possuem fatores de risco incomuns e uma potencializa o caminhar da outra, acentuando aí o risco de demência quando as duas presentes mista, né? E essa tabela eu recomendo que vocês vejam nesse artigo aqui, também vai estar resumindo um pouco esses fatores de risco, né? Assim, a doença cerebrovascular que aumenta o risco de Alzheimer e a doença neurodegenerativa aumentando o risco de doença vascular, né? Tanto de relacionado a dano tecidual, né? Aqui alterações aqui na regulação vascular, né? E lesão cerebral aqui, e nesse caso aqui também a lesão por causa de neurodegeneração também associando ao risco de doença vascular e vice-versa. Aqui um resumo, tá? Do déficit cognitivo vascular. Então, a gente vai ter, como eu falei para vocês, né, doença de pequenos vasos, um episódio de hipotensão grave, uma oclusão parcial ou um vaso maior, né? O vaso maior geralmente vai cursar com infarto cortical maior, pequenas oclusões com microinfartos, né? Ou doença da substância branca, que por fim vão cursar com atrofia cerebral ou, né, às vezes quando é um infarto maior, cortical, já direto aqui mesmo que não tem uma atrofia cerebral significativa, com comprometimento cognitivo em diferentes graus. A apresentação clínica, a gente falou muito da patologia, de imagem, de tipos, e eu estou até cansado de falar, durante a aula eu falei sobre a apresentação clínica, como é variável e depende um pouco da região acometida. Mas, na patologia vascular subcortical, que talvez seja a estrela aqui do show, que é a patologia mais comum, o mais comum é que a gente tenha um padrão subcortical de demência, que vai ter relação principalmente com alterações de funções executivas, velocidade de processamento cognitivo, né? Que a função executiva é importante nessa integração, né, de diferentes funções cerebrais. Então, é aquela pessoa que não consegue fazer a mesma coisa que fazia antes, ou não faz com a mesma velocidade, ou não faz tão bem, tem dificuldade atencional, pode ter dificuldades comportamentais e até de controle de tanto emocional como de determinados comportamentos, particularmente quando a doença é mais extensa e começa a dar sintomas frontais mais proeminentes por causa dessa microangiopatia subcortical.
Então, a gente vai ter diferentes graus de comprometimento, né, e de interrupção desses circuitos frontoestriatais, dando alteração de processamento, atenção, função executiva, mas também comportamento. Tá? O MoCA, na clínica, é um teste que mede um pouco melhor funções executivas do que o Mini-Mental. Então, muitas vezes o paciente não faz um Mini-Mental tão problemático, mas o MoCA mostra mais essa perda de funções executivas na hora que vai desenhar o cubo, fazer as trilhas, tem dificuldade, às vezes, com a atenção, mesmo na repetição de números. Então, o MoCA, na triagem do clínico geral, eu acho um instrumento valioso e eu recomendo que todo mundo se familiarize com o uso do MoCA. Aqui, isso que eu acabei de falar para vocês, que, inclusive, na diferenciação, apesar de eu ter falado muito, né, de como essas coisas ocorrem concomitantemente, na diferenciação da doença cerebrovascular e do, eu estou falando subcortical aqui para microinfartos, né, e do Alzheimer, a gente vai ver essa diferença, né? Então, vocês percebem como a atenção é um domínio cognitivo mais comprometido por causa desse comprometimento ali de funções frontais. No Alzheimer, pelo menos inicialmente, é menos. Em linguagem, a gente vai ter mais uma dificuldade de fluência do que de nomeação. Lembrando que nomeação é uma função mais temporal, né? Semântico, e fluência mais em regiões frontais, como no giro frontal inferior e etc. E habilidades visoespaciais, você pode ter algum grau aqui, mas também é uma alteração que a gente vê mais proeminente no Alzheimer. Memória verbal e visual, nos dois estão comprometidos, mas sabidamente é uma assinatura do Alzheimer, né? A prejuízo grave em memória verbal, e alterações de função executiva, que também pode estar presente nos dois, mas a gente costuma ver em fases mais precoces um comprometimento maior de funções executivas e funções frontais na demência cerebrovascular. A apresentação clínica da forma cortical vai depender um pouco da onde é a lesão. Então, né, se você tem uma lesão frontal medial, você vai ter mais disfunção executiva, às vezes apatia, particularmente quando compromete ali o símbolo posterior, né? Se é um infarto mais medial do lobo frontal, né, você pode gerar até um mutismo acinético, no parietal esquerdo, afasia, apraxia, agnosia, parietal direito, heminegligência, alterações visoespaciais, medial temporal, amnésia, né, que vai medial temporal, a gente sabe que é a região ali do Alzheimer. Então, assim, eu não tenho a intenção que se decore isso, mas a lição aqui é anatomia definindo função. Então, nas síndromes corticais, aonde está a lesão, geralmente o prejuízo vai ser daquela função. Agora, nas regiões subcorticais, né, na microangiopatia subcortical, além do prejuízo cognitivo, como eu descrevi para vocês, a gente pode ter algumas alterações de comportamento e outras que a gente vê, como, por exemplo, distúrbios da marcha, mas também distúrbios da urina, e a gente sabe, né, que na doença de Binswanger, que é uma síndrome relacionada à doença subcortical, a gente tem distúrbio da marcha e de urina, isso vai cursar normalmente com instabilidade de marcha, podem haver sinais neurológicos focais, mas também outras coisas, como alterações de humor, depressão, apatia, incontinência emocional, que a pessoa começa a chorar do nada e é uma coisa assim que a pessoa se apresenta de forma muito lábil, muito sensível. Às vezes a paralisia pseudobulbar, né, que são aquelas situações em que a pessoa tem essa incontinência e subitamente começa a chorar, fica angustiada, desesperada, né? Seria um nível extremo aí dessa incontinência afetiva. E não é raro que a gente veja isso em pessoas com quadros subcorticais. Naquela grande dúvida que eu falei para vocês, eu deixei isso aqui porque a gente vai falar um pouco de neuroimagem, né? Como essas lesões justificam, não justificam, então tem aquelas questões do infarto estratégico, mas no caso da microangiopatia, existe o score isquêmico de Ratinsky, né? Foi descrito em 1975, aí está a referência original, eu tirei desse outro artigo de 1998,
e alguns itens da pontuação, particularmente quando os itens pontuam maior ou igual a 7, sugerem que o quadro cognitivo é de origem vascular, de 5 a 6 etiologias mistas e menos que 4 outras causas, como Alzheimer. Então, início súbito, pontuação 2, você vê que é mais importante, né, que é comum, né, em quadros vasculares com infarto. Um curso flutuante, também a pontuação 2, história de AVC, pontuação 2, sintomas neurológicos focais, sinais neurológicos focais também vão dar pontuação maior, mas outras coisas, deterioração em escada, nem sempre é fácil definir isso. Pontuação 1, confusão noturna com sundown, que a gente também vê, você vejam que são sintomas que não são específicos, né, de doença vascular, mas que a gente é na soma que vai falar mais a favor disso, né? Preservação relativa da personalidade, depressão, queixas somáticas, incontinência emocional, história de hipertensão, evidência de aterosclerose associada. Então, a gente vai pontuar de acordo com o paciente, e isso pode ser uma pista. Existem esses critérios, inclusive, de forma revisada, mas esse é o clássico, uma pista se a gente vai atribuir ou não aquele quadro a uma etiologia vascular. Quando a gente está vendo a neuroimagem, pessoal, então a gente viu a clínica, viu o score de Rachinski, e eu falei um pouco da neuroimagem, mas algumas escalas podem ajudar a gente também a ter uma ideia aí da gravidade, né, das lesões. A mais comum é a escala de Fazekas, que a gente vai avaliar ali microangiopatia subcortical. Fazekas 0, assim, a pessoa ou não tem nenhuma lesão ou uma lesão pontual única, mas o Fazekas 1 a gente já começa a ver mais lesões pontuais, né? O Fazekas 2 começam a ter confluências, né, um bridging, né, uma confluência de lesões, e o Fazekas 3 são grandes lesões confluentes. Então, essa aqui é um leve, moderado e grave, né? Essa é uma escala analógico-visual, é legal ter salvo aí no celular ou em algum lugar, e é uma questão de comparar mesmo e tentar identificar esses padrões para dar uma pontuação. Às vezes você não tem a imagem em mãos, mas aí o laudo está escrito lá, Fazekas 2. Você já vai imaginar um troço assim. Quer dizer, não é que o cara tem pouca lesão, Fazekas 3, muita. Né? Fazekas 1, você está suspeitando de uma demência vascular, você tem que ver onde que são essas lesões. Mas provavelmente, se você não deve ser isso, né? Se o quadro é muito proeminente. A escala de Fazekas, né? 1 é considerado normal em idosos, 2 e 3 são patológicos, mas podem ser encontrados em indivíduos com funcionamento normal. Mas são indivíduos que a gente vai colocar eles em um alto risco, né? Para prejuízo, tá? Por exemplo, tem um estudo aqui com 600 idosos, podem ler aqui na referência, né? Com funcionamento normal. Fazekas previu a perda de funcionalidade após um ano. No grupo do Fazekas 3, 25% apresentava perda funcional após um ano. Então, quando você tem muita lesão cerebral, Fazekas 3, a chance de evoluir com prejuízo cognitivo e funcional é bem significativa. Existem modalidades do Fazekas, porque você está falando do Fazekas, a gente está falando daquela região subcortical, mas você pode também pontuar a presença dessas lesões em outras regiões que às vezes são mais sensíveis. Então, você muitas vezes não vê aquela quantidade de lesões subcorticais, mas você começa a achar muitas lesões em regiões, por exemplo, periventriculares. Né? Então, às vezes, está vendo aqui, por exemplo, que não tem tanto aquelas lesões aqui subcorticais, mas essa região mais periventricular, sem lesões, uma linha bem tênue, um halo suave, ou lesões que se estendem, aí sim, já para a substância branca. Né? Então, é uma outra maneira de pontuar a escala de Fazekas. E também você pode pontuar, às vezes, ao contrário, né? Não tem tanta lesão periventricular, mas tem mais lesões aqui em substância branca. Né? Então, sem lesões, lesões pontuais, confluentes ou grandes confluentes. Em relação ao tratamento, é claro que o tratamento principal aqui é de controle de fatores de risco, tá? Então, o controle de fatores de risco vai impedir ou diminuir a incidência de novas lesões, consequentemente impedindo a progressão.
mas existem estudos que mostram algum grau de benefício cognitivo e sintomático em pessoas com demência vascular, né? Nessa tabela aqui, vocês vejam que não é muito otimista aqui, né, os dados. Então, por exemplo, né, a gente achou melhora significativa aqui de atividades de vida diária, por exemplo, nesse estudo com donepezil, aqui, né, um benefício global também com o donepezil. É interessante, a gente usa bastante galantamina, né, por causa da ação ativadora em demência vascular. Nessa revisão aqui, prejuízo bem pouco. Na prática clínica, quando o paciente é muito sintomático, eu costumo tentar inibidores da acetilcolinesterase, galantamina, inclusive, mas aqui os estudos estão nessa revisão, é verdade, mas eu costumo tentar galantamina, donepezil, às vezes até rivastigmina, para ver se tem benefício sintomático, mas a prevenção mesmo, e lembrando que muitas vezes existe uma comorbidade, mas a prevenção, acima de tudo, de lesões, controle dos fatores de risco, é a coisa mais importante. Além do manejo com inibidores da acetilcolinesterase, podem ser necessários o tratamento de outros sintomas neuropsiquiátricos, como depressão, como sintomas, às vezes, psicóticos e agitação, e a gente cai, né, num um dilema, porque a gente sabe que os antipsicóticos aumentam o risco cerebrovascular, mas se o paciente está muito agitado, às vezes não dá para evitar, e até por isso que é interessante tentar os inibidores da acetilcolinesterase, que se o paciente tem benefício, por exemplo, comportamental, você evita de usar uma medicação que tem mais risco. Agora, antidepressivos é mais a regra do que a exceção, vão ajudar não só em depressão, mas às vezes alguns antidepressivos noradrenérgicos, diminuindo a apatia, melhorando alguma coisa da velocidade de processamento cognitivo. Né? A gente sabe, né, que quando a pessoa tem lesões vasculares, particularmente no AVC, uma pequena porcentagem ali tem melhora. A melhora costuma acontecer principalmente imediatamente após um evento. Nos 6 meses iniciais é o mais comum, até um ano a gente espera alguma melhora. Depois disso é bem modesta. Tá? Comprometimento, quando a pessoa tem um comprometimento cognitivo transitório após o AVC, o evento agudo, existe um risco maior do indivíduo evoluir com demência tardia. E essa prevenção primária, que também daquele artigo do Circulation, para quem ainda não entendeu, vocês têm que ler esse artigo, tá? Em relação à prevenção primária, então, existem fatores de risco não modificáveis, como sexo, idade e fatores genéticos, mas dos fatores modificáveis, então a gente sabe que educação no sentido de escolaridade, etc., aumenta a reserva cognitiva. Então, estimulação cognitiva, aqueles indivíduos que são mais ativos cognitivamente, acabam sendo menos suscetíveis à perda cognitiva, né? A diminuição do tabagismo, que é um fator de risco para a doença vascular como um todo, atividade física, e esse está saindo cada vez mais coisa em relação à atividade física para tudo, né? E aqui não é diferente, porque ajuda no controle dos fatores de risco e possivelmente tem outros benefícios diretos, né, na cognição. Também como controle de fator de risco, né, diminuição da obesidade, controle de coisas como aqui, né, dislipidemia, tá? Controlar a glicemia e diabetes, vocês percebem que tem um grau de evidência grande, até porque se sabe, né, que existe uma relação grande, né, entre diabetes e outros fatores de risco cognitivos, até mesmo Alzheimer, e a hipertensão também. Controlar hipertensão e diabetes talvez seja uma das coisas mais importantes aqui. Mas eu penso que a gente tem que olhar nisso aqui como um todo. Educação é modificável, né, mas em algum grau, né, dependendo da idade da pessoa. Agora, parar de fumar, atividade física, perder peso, etc., isso é bastante importante aqui para evitar novas lesões. Bom, pessoal, é meio isso que eu queria falar para vocês.
tem 2 artigos em particular que eu queria sugerir. Um deles é esse, eu sugiro que vocês anotem e procurem, porque é um artigo de revisão bastante consistente, que vai ajudar a esclarecer aí e a consolidar isso que eu falei. E esse aqui, do Lancet, de 2015, eu estou na dúvida agora se saiu uma revisão dele mais atual, do O'Brien e outros autores, também é bastante legal para essa revisão. O próprio O'Brien escreveu um outro anterior, de 2003, tem algumas, esse aqui, que tem algumas tabelas diferentes, algumas coisas diferentes. Eu acho que são bons artigos de revisão do assunto, tá certo? Eu espero ter contribuído e me colocar à disposição no futuro. Um abraço a todos. Felipe? Tá me ouvindo, Fernando? Agora sim. Eu terminei aqui, eu apertei stop, já acho que está gravando. Tá, você colocou para gravar de novo aí, mas é porque o computador que eu estava com ele aqui acabou a bateria, mas aí eu vou conferir aqui. Acho que você terminou a apresentação, né? Terminei. Não, Quer que eu beleza, aperte fechado. Vai gravar stop mais aqui? alguma agora? Não, hoje, agora não. Tá, beleza, então.